Invincible. Analisar o primeiro episódio de Windbreaker. Esse anime específico me despertou uma curiosidade, pois basicamente é um anime sobre delinquentes. E aí você meio que já tem meio que os seus flashbacks de Guerra do Vietnã em relação a Tokyo Revengers. Mas Windbreaker conseguiu cativar meio que o público a usar meio que uma coisa que Tokyo Revengers meio que não tem: o apelo homossexual e senso de família. Eu não sei se isso vai virar quadro no canal, mas se quiserem mais análise de Windbreaker, vocês meio que colocam nos comentários. Então, sem enrolação, bora ver mais delinquentes se dando porrada. O anime como um todo e o episódio já começam de uma maneira meio nebulosa, pois vemos alguém em cima de uma corda bamba. E esse alguém parecia estar ficando meio tenso com isso. Daí vem uma rajada de vento que quase derruba o cara, mas ele continua na corda bamba. E é aí que a gente tem uns flashes, onde tem umas garotas criticando esse alguém, meio que reclamando que ele tava brigando de novo e que ele pode ter um problema. Elas não querem se meter com esse sujeito, pois já na cara dele já é encrenca, ao ponto de chamarem até ele de estorvo. E não são só garotos de colegiais, mas como também adultos. E as principais críticas venham principalmente por conta do cabelo dessa pessoa. E por conta desses flashes, essa pessoa acaba caindo. E esse alguém é o nosso protagonista. Toda essa sequência inicial foi apenas meio que um sonho que ele tava tendo. E o cabelo dele meio que é preto e branco. E eu não vejo qual é o problema do cabelo dele, eu acho ele fofinho. Nisso a gente vai pro distrito comercial de Tompu. Já vemos nosso protagonista andando. E nisso a gente tem a primeira fala dele, que na verdade foi em pensamento, que ele não tem interesse em pessoas fracas, somente nas fortes. Eu só tô interessado em gente forte. Tô nem aí pros fracos. Enquanto o nosso protagonista estava andando, a gente vê meio que um anúncio escrito: a partir daqui, quem machucar as pessoas, quem destruir as coisas e quem, se tiver maldade no coração, será, sem exceção, eliminado pelo Bofurin. Aí a gente vê uma garota sendo abordada por uns valentões. E essa garota parece ser bem defensiva, pois ela já queria quebrar os ovos na cara desses bandos de delinquentes. Mas claro que ela não vai fazer, pois seria desperdício de comida. Nisso, o nosso protagonista vê a garota sendo abordada pelos delinquentes e imediatamente julga esse bando de... Como é que eu vou falar? Molengas? São machões, apesar de serem fracotes, se acham fortes. E nisso o nosso protagonista já vai intervir e fala: pô, para de fazer esse negócio sem graça. E o cara que tava abordando a garota meio que ia dar um soco meio que no nosso protagonista, mas ele consegue se esquivar. E ele imediatamente dá um sacode meio que no cara, meio que vendo que esses fracos, esses molengas dão nojo. E não foi só esse cara não, como meio que o resto. E o protagonista ainda fala pro cara: olha, me lembra da minha cara e do meu rosto. E do meu nome. Os fracos devem me evitar, custe o que custar. E os fortes devem vir ao meu encontro. Eu sou do Colégio Furin. Meu nome é Haruka Sakura. E com essa introdução do nosso protagonista, você já percebe: tá, isso tá totalmente diferente de Tokyo Revengers. Você deve ter uns parafusos a menos se acha que é forte. Qual é o seu problema, hein? Se liga só, lembra bem do meu nome, do meu rosto. Os fracos devem me evitar, custe o que custar. E os fortes devem vir ao meu encontro. Eu sou do Colégio Furin. Sou Haruka Sakura. Sobre a opening, é um bag imediato, não tem como não negar. Pois transmite muito bem o que vai ser desse anime. Bando de delinquentes metendo porrada e sendo boa gente. E além disso, a opening é linda, pois é feita pela Coverworks,
Claro que tinha que ser a Cloverworks. Após a opening, o Sakura já vai meio que indo embora. Mas a garota meio que já ia atrás dele, pois ela queria agradecer. E parece que o Haruka Sakura não é muito meio que de receber meio que agradecimento. Obrigada. Eu? E é aí que a gente conhece a outra faceta do nosso protagonista. Ele é um tsundere muito fofo. Nada do que eu fiz foi pra te salvar, não, tá bom? É que eu não suporto aquele tipo de idiota, só isso. E aí a garota pergunta pro Haruka se ele tá com fome, e ele, não, eu não tô com fome. E daí, corta na próxima cena, ele tem uma omelete. Você não tá com fome, não? Hã? Não, tô de boa. O Haruka meio que não é das redondezas, sendo bem raro as pessoas se mudarem meio que por aí. E o Haruka, eu sou um cara estranho mesmo. A cidade onde a história se passa meio que tinha muita briga de delinquente. E as pessoas comuns nem queriam passar perto dessas redondezas. A própria garota não era daqui. O nome da garota é Kotoha Tachibana. E o bichinho do Haruka é muito desconfiado, pois ele nem sabe por que ela tá sendo gentil com ele. Normalmente as pessoas teriam medo do Haruka, ele deu um surra em 5 caras. O Haruka vai comer e temos mais carinhas fofas. E o garoto já queria ir para delivery. Espera que a Kotoha não faz isso. Escuta, vocês fazem frete? Hã? Você quer dizer delivery? Isso não. Ah, entendi. Vocês não dão conta, né? Nisso, a Kotoha tem interesse no cabelo e nos olhos do Haruka. E parece que esse deve ser meio que os botãozinhos para deixar o Haruka meio desconfiado, que é por conta da sua aparência. Essa bolinha de gude. Nunca tinha visto essa cor. Vem pra porrada! Ih, eu não tava querendo arrumar briga, não. Bom, o Haruka acha a menina estranha, pois normalmente as pessoas sempre estranhavam ele e o criticavam antes dele falar. A Kotoha fala que os caras mais incríveis geralmente são aqueles que são mais excêntricos. E ela fala que ela tá elogiando meio que o menino. O Haruka fala que nenhuma luta meio que aparece não importa, por isso ele foi parar no furinho. Então que essa escola tem a menor média escolar de todas, onde só tem gente forte, um lugar onde só tem as pessoas que não tem meio que futuro. Guerra de gangue todo dia, onde falha apenas o mais forte. E não tem dia sem treta, nem fim de semana ou feriado. E aí vai chegar o topo de lá. E a Kotoha vai se interessando mais. Haruka fala que não tem nada melhor do que um monte de inúteis, odiados que só sabem brigar, querendo ser os melhores da porrada. E é uma batalha pra decidir quem é o pior dos piores. A Kotoha vê que esse menino tem expectativas bem altas. E a menina, deve ser por isso que tá de uniforme mesmo que as aulas começam amanhã. E aí, Cordinho, não é isso, é que eu não tenho outra muda de roupa. Esse aí é um tsundere. Deve ser por isso que já tá de uniforme, mesmo as aulas começando amanhã. Você tá ansiosão. Nisso chega um senhorzinho que já deixou meio que o dinheiro meio que na mesa para meio que a Kotoha. E o Sakura percebe uma sacola que o senhorzinho esqueceu e entrega pra ele. Aí a Kotoha meio que entrega uns doces meio que pro Haruka. Esses doces meio que faziam parte do presente que ele ia dar pro neto. Ao ponto de dizer que ele ia salvar a vida dele. E meu Deus, gente, esse Haruka é uma máquina de ficar vermelhinho. E o Haruka, todo mundo age muito estranho, incluindo você. Pois tem o lance do cabelo, dos olhos, a sua roupa de delinquente. Não teria como alguém agradecer. E normalmente teriam medo dele. E teve uma vez que o Haruka meio que pegou a carteira de um cara e o cara meio que tentou acusá-lo de roubo, mesmo que ele só ia devolver a carteira pra ele. E a Kotoha, você quer que as pessoas confiem em você ou não? Aí a Kotoha fala que ele fez a escolha certa de ir pro Furin. Só que ele nunca vai chegar ao topo da Furin no estado atual dele. Pois ele deveria esquecer meio que de ir ao topo, e pois ninguém vai levá-lo a sério. E ele até tem habilidade. Mesmo assim ele não vai chegar, pois ele está sozinho. E nisso ele tem aquele flash do sonho. Bom, o Haruka fala que ele não é fraco pra depender de alguém. Embora que isso não seja uma questão física. Pois quando ele conhecer os verdadeiros garotos da Furin, ele vai entender. Nisso ocorre um ataque de delinquentes. E temos um retorno do mesmo marginal. E o Haruka acaba se contando com o exército deles. O líder vai tentar meio que petelhar com o Haruka, chamando o cabelo e os olhos de parte de cosplay. Mas aí o cara percebe que o cabelo do Haruka é natural. E que os seus olhos também são naturais. E nisso ele já meio
meio que o Haruka. E o Haruka tá em mente que essa é a reação normal deles. Todo mundo rejeita e o nega. Mas pra ele tá tudo bem, pois ele já desencanou. Quando ele era menino, ele queria achar algum valor nele. E acreditou que estaria melhor se ele vencesse aquele que estava na sua frente. E as palavras meio que da Kotoha ainda vão ressoando no Haruka. E enquanto o líder tava ainda zoando meio que o Haruka, ele já dá um soco nele. Haruka sabe que ele é estranho e sua aparência também é estranha. Ele sabe muito bem disso. Mas o que ele fez por conta disso? Pois esse aqui é ele. E ele vai lutando com um por um meio que dos pessoal inteiro. E minha gente, essa cena de luta é muito bem coreografada. Essa aqui é uma guerra entre mim e o Fury. Não eram vocês que queriam sair de perto de mim? Acima, seu fogo! Já vemos eu lutar. Se eu for o mais forte, eu vou chegar no topo! O que isso tem a ver com estar sozinho, hein? A Kotoha já vê meio que a bagunceira inteira do Haruka, dele metendo porrada em todo mundo. Mas a Kotoha é pega. E claro que o Haruka mete um chute também aqui no cara que tava ameaçando a Kotoha. Mais uma vez ele foi tsundere. Muito obrigada. Não me entenda mal. Eu só não fui com a lata desse idiota. O Haruka, até agora, ele tá mandando muito bem. Ele até dá um chute meio que no cara, pois ele sabia, meio que já previu o que eles iam fazer. Mas aí ele vai ter dificuldade, pois ele tem que proteger a Kotoha. E aí o Haruka começa a se perguntar: por que eu tô protegendo ela? Ele pensa que mesmo que ele faça pra outra pessoa, não vai adiantar nada. Ele até meio que sofre meio que um ataquinho de faca, meio que só na perna, quase atingindo por um taco de beisebol. E nisso ele vai se perguntando o que ele vai fazer. E quando ele já ia ser atingido pelo taco, alguém chega e fala: você é do primeiro ano? Que bom que veio pra ajudar a gente. É aí que ele percebe que tem alguém meio que o salvou meio que dele e da Kotoha de serem atingidos pelo taco. Era alguém da Furin, pois tinha o mesmo uniforme. E esse cara conhece a Kotoha dizendo: olha, não coloca para o você sabe quem que você esteve em perigo. Ou seja, essa Kotoha aí já é uma conhecida entre os Furin. E nisso o cara que tava com o taco me leva uma cotovelada. Você é do primeiro ano? Que bom que você veio ajudar a gente. Ei, Kotoha. Seguinte, não conta pra você saber quem que você esteve em perigo, pode ser? E aí o bicho vai pegar. E não vai ser só o cara que vai dar a surra nos caras, mas também mais 3 da Furin. E o cara torceu um bastão de beisebol. Aí que o Haruka fica meio que estranhando, tipo: por que vocês me salvaram? É nisso, esses idiotas dos marginais ainda queriam bater nos Furin. Então, o que parece ser o líder desses Kreis, ele fala para tanto os Kreis, Matsumoto, Kaji e Yamagida, se os marginais passarem um passo que seja, é para arregaçar a cara deles. E nisso os quatro começam a meter porrada neles. E eu mesmo, meio que da Furin, meio que vai protegendo meio que o Haruka, pois meio que ele tava com o pé machucado. E é aí que o Haruka vê o povo comemorando porque a Furin tá metendo a porrada nos marginais. E aí foi torcendo pra eles como se fosse um estádio de futebol. E aí é que a Kotoha começa a explicar. Ela fala, sendo precisa, que 2 anos atrás a cidade mudou. E quem mudou a cidade foram os alunos do colégio Furin. A primeira coisa que eles fizeram foi colocar uma placa na cidade, que é o mesmo aviso que nós vemos no início do episódio. No começo disso, eles só adotaram meio que o nome do colégio do Furin. Mas depois, as pessoas da cidade deram um nome pra eles, lutando pra proteger a cidade. E eles são o Bofurin, virando o escudo da cidade. Os Windbreakers. Mas depois as pessoas deram um nome pra eles. Eles lutam pra proteger a cidade. São os defensores que lutam. Agora eles se chamam Bofurin, o escudo dessa cidade. Os Windbreakers. A Kotoha fala que realmente eles eram os inúteis odiados por todos, pelo menos 2 anos atrás. O que não mudou é que eles continuam brigando. Agora viraram o povo amado, passando a serem necessários. Aí que o Haruka começa a raciocinar que meio que o Bofurin virou heróis da justiça. Tipo, eles brigam como delinquentes e tem uma aparência de delinquente, mas ninguém tem medo, todo mundo ama. E eles estão sendo aceitos. É aí que o pessoal começa a ir até meio que o Haruka, pois ele também faz parte disso. O povo elogia, até uma velhinha meio que queria meio que curar o pezinho do Haruka. Mas o Haruka age como
com muita ansiedade. E agora eu tava percebendo que ele não tá acostumado com elogio, meio que ela puta o pé. Ela fala que ele tava sozinho, mas dá pra ver que não é porque ele quer, ou pelo menos não queria. Mas as pessoas da cidade precisam dele. E a menina ainda é a Dacia, meio que falando, meio que lembrando quando o Sakura meio que entregou a sacolinha meio que pro senhorzinho, e do porquê ele salvou ela. Pois dá pra ver que ele não desistiu dos outros, e nem precisa desistir. Ao menos ela está disposta a encará-lo. Por isso ela pede pra que ele olhe pra ela. E se ele fizer isso, ela terá certeza. E aí ele finalmente olha pro pessoal. E, gente, essa cena é muito bonita. Por isso, olha pra mim. E se fizer isso, eu tenho certeza que vai conseguir se tornar o que deseja. Bom, o Sakura meio que sai correndo. E aí ele vai saltando e ele fala meio que pro cara do Bofurim. Oh, gente, eu quero briga de verdade. Todo esse papo de Bofurim de ser herói da cidade é demais. E ele dá um chute no líder dos marginais. Todo esse papo de Bofurim, esse papo de escudo da cidade, tudo isso é irado demais! E olha que foi um chute totalmente gratuito. E aí que o Fofo reflete. Será que aqui eu posso pertencer? Eu posso ficar junto das pessoas? E esta é a história de um jovem inútil sem valor, odiado por todos, que vai se tornar o herói da cidade. E o episódio acaba aí. Eu quero agora! Nós vamos pra Andy, que aqui é mais tranquilinha, mostrando meio que o cotidiano meio que dos meninos. Gente, eu amei esse primeiro episódio. E o Haruka Sakura é um fofinho tsundere que a gente deve proteger, pois ele não merecia todo esse bullying, não. E eu também amei a Kotorra, pois essa aí parecia muito sabida. E também eu gostei meio que a proposta do anime, pois eles transformaram delinquentes em heróis. O que é uma diferença gritante entre Tokyo Revengers e Wind Breakers. Em Tokyo Revengers tem esse lance dos delinquentes, só que é mais para pancadaria, luta. Mas aqui, meio que ainda tem a pancadaria, mas é mais no Fault Family, Crop e rejeitados, que defendem das cidades de outras gangues. E esse propósito eu gostei. E nisso temos meio que uma espécie de prévio dos próximos episódios, que é no estilo fofinho, meio que igualzinho ao de Loser Rain. A partir daqui, quem machucar as pessoas, quem destruir coisas e quem tiver maldade no coração, será, sem exceções, eliminado pelo Bofurim. Parece que eu vou me divertir um pouco nesse colégio Furim. Bom, essa foi a análise do primeiro episódio de Wind Breaker. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha. Como eu não tô busy, fui!